Há alguns anos atrás, eu estava orando a Deus pedindo por maturidade, porque eu me achava muito irresponsável com algumas coisas, eu achava que eu procrastinava muitas outras coisas, e eu sempre orei a Deus pedindo: Pai, me dê maturidade e me dê sabedoria para que isso não ocorra mais, para que eu não sofra mais com isso. E chegou o ponto em que eu tô hoje. Em novembro do ano passado, eu vim para um evento de uma cliente minha, e isso eram 2 dias de imersão lá em Alfa. Aqui eu tô na Nova Aldeia, que é do lado de Alphaville. E Deus, no último dia de evento, falou para eu ficar. E a princípio foi muito empolgante, só que uma semana depois começou os processos. Qual o preço da maturidade? E primordialmente, maturidade tem a ver com dificuldades e aprendizado. Pode ser a sua dificuldade que você vai passar, que você passou, ou a dificuldade dos outros. Porque a gente consegue sim aprender com o erro dos outros. Mas, se você não aprende com os erros dos outros, você vai aprender com os seus próprios erros. E isso acontece. Lá em Gálatas vai falar um pouco sobre a maioridade. Eu vou ler aqui para vocês. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui vai falar sobre receber a herança. Um menino em nada difere de servo. Mesmo a gente sendo filho de Deus, a gente não consegue acessar a plenitude daquilo que Deus tem para nós, sendo que a gente não tem a maturidade. E essa maturidade a gente só consegue passando por determinadas situações, sendo aperfeiçoados e acatando a repreensão. Esse é um grande ponto para você subir de nível. Hoje a gente escuta muito isso. Você tem que subir de nível, você tem que aumentar a sua frequência, você tem que pensar de uma forma diferente, você tem que mudar o seu mindset. Só que o acato à repreensão, seja o confronto dos seus amigos, seja o confronto do próprio Deus, seja o confronto do seu pastor, seja o confronto do seu mentor, do seu discipulador, você precisa de acatar a repreensão. Isso vai fazer você amadurecer. E aqui agora eu vou falar sobre os desafios da maturidade, porque uma coisa muito interessante, uma pessoa que tem X responsabilidade, isso é proporcional ao tanto que ela vai crescer, assim como uma árvore. Uma árvore, o tamanho de altura dela tem muito a ver com o tanto de espessura do seu tronco. Então, a responsabilidade, quanto mais responsabilidade que você tem, maior você vai ser. Mais coisas você vai fazer. E mais coisas você vai acessar em Cristo. O que é a plenitude daquilo que Jesus tem para sua vida? Você já se perguntou? Propósito. Qual é o seu propósito? O que te faz ter vontade de viver? O que você faria de graça para o resto da sua vida? Sabe? E perdas. A maturidade ela é gerada também através das perdas. Teve uma vez, eu já contei isso várias vezes, mas ali em 2021 eu entrei em depressão por causa de mulher. E cara, aquela perda me fez crescer demais. As ilusões, as amizades que você vai perdendo durante o caminho, isso vai fazendo você crescer em maturidade, crescer em entendimento. E existe uma filosofia, a filosofia dos estoicos, que fala sobre a autorresponsabilidade. Essas perdas que você vai ter na sua vida, ela tem total responsabilidade sua nisso. Seja nas suas escolhas, seja nas pessoas que não querem te acompanhar, porque você decidiu seguir um caminho. E a maturidade tem a ver com isso também. Decisões difíceis. Eu preciso, como um ministro na igreja e durante toda a minha vida, eu preciso de ser firme com algumas pessoas. Isso não é fácil, isso é difícil. Ainda mais se você tiver necessidade de aprovação, isso se torna quase impossível. Você vai procrastinar essa decisão por dias a fio. E o que você vai fazer perante isso, sabe? Uma hora a conta vai ter que ser paga. Então, se você procrastina as decisões difíceis da sua vida, você vai sofrer as consequências. Nem sempre escolher o caminho certo é fácil, nem sempre.
mas a paz vem. Mas o lucro da sua decisão certa, ele é maior do que a da decisão errada. E o impacto emocional. Esse é o quarto ponto, que é muito importante também para a maturidade. A solidão, ela é como fogo que purifica o ouro. A solidão, ela vai mostrar o que tem dentro de você. Você sabe quem você é? Você se conhece? Você sabe quem são as pessoas que... Você sabe o que as pessoas colocaram dentro de você? Você sabe o que Deus quer falar com você? Porque quando a gente está dentro de algumas rodas, a gente não tem tempo para Deus. Quando a gente está embebedado com você está aí namorando, ou se você for da igreja, você está solteiro e está cortejando uma menina, ou se você nem é, mas você está saindo com um monte, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana é uma menina diferente. Às vezes você não tem um momento de solitude, onde você consegue entender o que tem dentro de você. E o impacto emocional, a pressão e a cobrança social. Imagina só, você chegou lá no topo. Imagina só agora o momento mais alto da sua vida. E esse ponto é onde você está sozinho e tem a pressão social, uma cobrança. O que você vai fazer? É um momento onde você está sozinho e precisa de tomar uma decisão. Então, esses 4 pontos, eles são muito importantes para a maturidade. E é uma coisa que eu tô me desenvolvendo. Eu tô gravando esse vídeo, mas não necessariamente é porque eu sou o mais brabo. Não, definitivamente não. Eu aprendo todos os dias e aqui nessa cidade eu tô sendo pressionado todos os dias. Pô, tem aluguel para pagar, tem vídeo para entregar, eu tenho que prospectar cliente, eu tenho que ser uma pessoa melhor todos os dias. Isso é bom, isso é bom. E isso tem a ver diretamente com a maturidade. E eu, por muitas vezes, eu preciso sim de acatar a repreensão, mesmo se eu não concordar. Eu preciso. Isso é bom pra mim. E assim, quando a gente tem a maturidade, a gente é livre. Porque a gente se liberta da opinião das pessoas, que não tem nada a ver com a sua vida. Isso liberta. Por exemplo, tem 2 pessoas aqui na mesma sala que eu. E se fosse há um tempo atrás, eu não conseguiria fazer um vídeo sendo que as pessoas estão me olhando. Porque eu achava que eu não podia gravar tal conteúdo sendo que eu não estava perfeito. Que eu não estava vivendo totalmente aquilo que eu estou falando. Mas não importa, sabe? A mensagem que está dentro de mim. Então, hoje eu consigo ser livre para falar aquilo que está dentro de mim. E a consciência. Aprendemos a lidar melhor com nossas emoções e escolhas. A maturidade, ela traz isso. A maturidade, ela te dá consciência. A maturidade te dá clareza de escolher um caminho. Porque você não precisa de ter vários caminhos, você precisa de ter um só. E o caminho que você precisa seguir é aquele que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho, você vai ter as respostas que a sua alma precisa. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis, porque você vai filtrar as pessoas que vão estar ao seu redor e você vai saber tomar decisões difíceis. De abandonar certas pessoas, de abandonar certos pactos que você fez, de abandonar coisas que te afastam da presença de Deus. E o crescimento e realização. Você vai ter sim, quando você é maduro, você tem sim um crescimento espiritual, profissional, social, amoroso e por aí vai. As pessoas te respeitam mais. Então, uma coisa que eu deixaria para você é: a maturidade tem um preço, mas vale cada centavo. As orações que eu fiz durante anos pedindo por maturidade, por crescimento, por sabedoria, elas foram concluídas aqui. Deus respondeu as minhas orações. Eu pedi por paciência. Deus me colocou aqui, porque não é do dia para a noite. Por exemplo, eu quero comprar vários equipamentos para poder fazer vídeos mais incríveis, só que não é do dia para a noite. Como é que eu consigo 10 mil reais do dia para a noite? Mas mesmo assim, Deus, ele tem me agraciado, me abençoado e me trazendo paciência. E eu quero encorajar vocês a fazer essa pergunta para vocês mesmos. Qual tem sido o preço da sua maturidade? O que Deus tem te testado nesse tempo? O que Deus tem colocado na sua vida para que você seja aperfeiçoado, para que você amadureça? Qual tem sido o preço que você tem pago? E você quer pagar esse preço? O mais importante de tudo, você quer a plenitude da boa e a perfeita vontade de Deus? Você quer acessar a herança do Senhor? Quer? Então vem com a gente pagar o preço. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.